Oi, eu li o noticiário a respeito da violência de que foi vítima o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, atacado por militantes, bandidos, fora da lei do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, e do PCO, tal do Partido Comunista Operário, quando fazia uma visita ao Instituto Pau-Brasil, uma referência inclusive à árvore que dá o nome ao nosso país, lá no litoral da Bahia, em Porto Seguro, onde Cabral desembarcou pela primeira vez aqui em terras brasileiras. Foi uma violência, atacaram o carro onde ele viajava, depredaram, e eu venho dizendo isso há muito tempo. O MST não tem existência jurídica reconhecida, está fora da lei, então não pode atuar, não pode fazer militância, não pode ter a sua própria noção de educação, cantar seus hinos e tecer loas aos seus líderes comunistas. Não pode. No caso específico, Ricardo Salles fez a coisa certa. Foi ao Palácio do Planalto, contou, o ministro Moro ouviu e mandou a Polícia Federal investigar. Mas tem que investigar mesmo, porque o MST e o PCO e esses partidecos de esquerda precisam ser reprimidos, precisam entrar na lei como cidadãos comuns. E não podem ficar se aproveitando desse clima de beligerância entre esquerda e direita que o Brasil entrou desde o processo eleitoral do ano passado. Aliás, eu queria falar um pouco disso num episódio que eu não tratei até agora, tem muita gente me cobrando, mas não tratei porque eu considerava uma coisa menor. O juiz Sérgio Moro nomeou uma cientista política, Ilana Szabo, para a suplência no Conselho de Política Penal. Suplente, não era nem titular. Foi uma escolha certa? Acho que não. Esse conselho é dominado pela esquerda num assunto que é vital. E ela é uma pessoa da esquerda a mais lá. Mas, se o Moro fez o convite, desconvidar é muito feio, e o que é pior, diminui o Moro e aumenta, enche a bola da moça. Agora, o processo é todo errado exatamente por isso. O governo Bolsonaro tem grandes tarefas a cumprir e está se perdendo em coisas menores. Vamos ao episódio todo. Moro errou. Errou quando acreditou que o Bolsonaro lhe dava carta branca. Presidente, 58 milhões de votos, empossado, com todo o poder, vai dar carta branca ao ministro? Difícil, né? E logo no começo, por um episódio insignificante, uma nomeação insignificante, o Bolsonaro já mostrou quem é que manda no terreiro e mandou o Moro desconvidar a moça e ele desconvidou. Bom, eu acho que o Moro errou, mas o Bolsonaro também errou. Por que o Bolsonaro errou? Primeiro porque disse que dava carta branca ao Moro. Se não era para dar, por que anunciou que daria? Né? Não deu. Está aprovado aí. Mandou desconvidar uma pessoa que ele nomeou e estava impresso no Diário Oficial. A nomeação era errada. Ia acrescentar mais uma pessoa de esquerda num conselho que é de esquerda. Ele podia ter uma simples consulta a qualquer pessoa da área que ele diz que entende, que é a segurança pública e política penal. Ele podia ter chegado a pessoas até para substituírem membros titulares do Conselho. O coronel José Vicente, o juiz Edson Brandão, um juiz duro, penal, de posição claramente anti-esquerdista. E os professores universitários, sim senhor, os professores universitários Cláudio Beato, da Universidade Federal de Minas Gerais, e Leandro Piquet Carneiro, da USP. Mas ele não convidou, ao contrário, desconvidou, e com isso ele encheu a bola da moça e esvaziou completamente a bola do Moro. Quando o Moro foi convidado e assumiu o Ministério da Justiça, meu primeiro impulso foi achar que ele estava cometendo um grande erro. Depois eu achei que ele não tinha como recusar um convite desse, já que ele era um herói brasileiro pela sua atuação como juiz, e eu jamais esperava que o Bolsonaro fosse desautorizá-lo num episódio tão ridículo como esse. Eu acompanho a coluna da Ilana Szabo na Folha, e na coluna dela, ela trata de assuntos genéricos, ela não tem a menor especialização
nesse assunto penal, que é um assunto grave. O principal assunto hoje, em matéria de segurança no Brasil, são as cadeias. Agora, o desconvite é uma coisa deselegante, feia, e que, de certa forma, entra, eu não digo que justifique, mas entra na mesma conexão da agressão ao ministro Ricardo Salles pelo MST. É um bate de um lado, o outro bate do outro, a esquerda e a direita brigando por suas ideias indiscutíveis. E a própria palavra oficial da Ilona depois é isso, olha, tolerância, intolerância e tal. O que não... Aí era um caso para ser levado em conta muito mais a competência do que a tolerância. Agora, no mesmo dia em que isso aconteceu, aconteceram outras duas coisas preocupantes para mim. A primeira foi que, no encontro não com a imprensa, com alguns jornalistas, o presidente tem direito de chamar quem ele quiser para encontrar. E o jornalista tem a obrigação de ir, porque o presidente da República tem sempre coisas importantes a comunicar à nação. Mas num encontro como esse, ele disse que os filhos não mandam nele. Não precisava. Se ele disse, é porque há uma suspeita de que mandam e há evidências claras, o caso do Bebiano com o caso do Bolsonaro e agora o Eduardo Bolsonaro no caso de Ilana. Convém comemorar, festejar o gesto deselegante do desconvite que podia passar despercebido, como se fosse uma grande vitória pessoal. Manda sim, desculpe. Os filhos do Bolsonaro mandam nele sim, está provado. Ou então o Bolsonaro usa os filhos, o que também não é uma coisa nada legal. Mas tem uma segunda coisa mais preocupante ainda. Da mesma forma como desmoralizou o Moro e a carta branca, e rasgou a carta branca para o Moro, o Bolsonaro ontem deu um pontapé no traseiro do Paulo Guedes, aquele que era o posto Ipiranga, ao contar para esses mesmos jornalistas, que ele convidou para um café-almoço, deve ser um brunch, uma coisa parecida, que vai mudar a questão do idoso, que recebe só com 70 e não mais com 65, vai voltar aos 65, e da idade mínima da mulher, de 62 para 60. São dois assuntos da maior gravidade que dizem respeito à reforma da Previdência, mas são dois detalhes que mostram uma coisa que eu sempre desconfiei. O Bolsonaro tem dado sinais evidentes de que ele não apoia como deveria a reforma da Previdência. Ele ainda não foi convencido pelo Paulo Guedes de que a reforma da Previdência é a única forma que tem para começar um processo de recuperar a economia no Brasil e salvar o governo dele dessas mancadas que ele dá. Mas eu vou, antes de encerrar aqui o vídeo, vou contar outra mancada gravíssima, que é o seguinte: o senhor Marcos Cintra, secretário da Receita, vai ao presidente da República com o telefone para pô-lo em contato com Gilmar Mendes para desautorizar investigação da Receita Federal, dos auditores da Receita Federal, a respeito da vida financeira de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. É um privilégio pelo qual o Gilmar Mendes não lutou e do qual o Gilmar Mendes no qual ele não tem nenhum mérito. O Gilmar Mendes apesar de ser ministro, um cidadão. Nós estamos numa democracia, no Estado de Direito. Não pode haver cidadãos mais iguais do que outros cidadãos perante a lei. Eu recebo frequentemente injustas comunicações da Receita Federal, das quais eu tenho que me defender, sem necessidade. Eu sou um contribuinte rígido na questão da minha obediência às regras contábeis do Estado, pelo fato que eu sou aqui comentarista, vivo aqui falando mal do governo, e qualquer pisada na bola que eu der, qualquer escorregão, eu vou cair, quebrar os quartos, né, os quadris, e criar problemas aqui para Isabel. Pois é, então, mas eu não tenho ninguém para telefonar. Eu vou telefonar para o Bolsonaro, presidente, quebra a minha aí, vê lá na Receita. Bom, foi uma atitude, a interferência do Bolsonaro, mandando a Receita parar. Primeiro o seguinte, a interferência do Marcos Cintra. Mas que história é essa? O Gilmar Mendes, como outro qualquer, tem que ser investigado. Até porque o Gilmar Mendes é um milionário, dono de um negócio de educação que
lhe dá uma fortuna. Agora, isso aí é qualidade dele, privilégio dele, é o talento dele, tudo bem. Só que ele é um cidadão comum. Ao contrário, ele tem que ser investigado sim, ele tem que ser investigado nessas coisas de estar soltando todo mundo, ele tem que ser investigado porque não admite ser suspeito em alguns casos de parentes da mulher, de sócios de parentes da mulher, de afilhados de casamento, etc. Então, me desculpe você que tem muito entusiasmo e muita paixão pelo Bolsonaro, mas é preciso reconhecer que ele não pode botar tudo a perder, chutando o poste que pode garantir a sobrevida do brasileiro comum e desmoralizando o Moro por causa de um episódio absolutamente insignificante. É isso aí, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.